Aí. Bom, então a gente vai começar a falar sobre a retórica e sobre a oratória, e acho que até é um momento bem propício para a gente falar sobre isso, justamente porque nós estamos num período de campanha eleitoral, e aí a gente vai ouvir todos os tipos de discursos possíveis tentando nos convencer, né? Então, vou compartilhar aqui. Ainda não está aparecendo. Sei por que está acontecendo isso. Espera aí, gente. Agora sim. Aí. Bom, então nós vamos falar sobre retórica e oratória. Então, são duas estratégias de convencimento, né, do público. E geralmente a gente está pensando numa grande massa para convencer. Então, nós temos a retórica, que envolve o discurso do poder, e é justamente nesse momento que está muito atrelado ao lado político, né? Ele tem essa finalidade de persuadir, de nos convencer. Então, de modo geral, os políticos, eles devem trabalhar muito ou explorar muito a retórica deles. Não só essa habilidade de falar em público, mas também a habilidade que vai envolver também a assessoria de imprensa, né? Como que as pessoas vão auxiliar, e muitas vezes ou o jornalista ou até mesmo o publicitário pode ajudar nessa construção da imagem do político, né? Para que ele convença melhor. E além dessa persuasão no meio político, a gente também tem essa habilidade em outras áreas, como o do direito, né, em que a pessoa tenta convencer de que a sua versão é a verdadeira. Dentro da religião, a gente também tem essa habilidade, né, de convencer sobre uma verdade, sobre um posicionamento, enfim. Então, essas instituições, de modo geral, elas vão nos convencer de algo, e para isso elas precisam recorrer a essa habilidade linguística, né, a retórica. Então, a gente tem como base para a nossa argumentação a retórica aristotélica, que é baseada na argumentação, mas não só na argumentação, mas também no estilo, ou seja, a forma como a gente elabora o nosso discurso pode fazer com que ele se torne muito mais convincente. E quando a gente pensa na retórica dentro da publicidade, isso se faz muito presente, porque a gente usa os mecanismos mais criativos para tentar convencer, mesmo que implicitamente, né? Até porque você não vai, nem sempre vai deixar explícito o seu posicionamento, né? Você não vai ficar, compre isso porque este é o melhor, mas você vai produzir um texto que leve o consumidor a entender dessa forma. Então, a nova retórica é essa arte de argumentar e de convencer o outro. E estudar a argumentação é, além da seleção de dados, analisar as suas possíveis interpretações, ou seja, o efeito que se pode causar no seu público. Por isso que é muito importante que a gente tenha claro qual é o público, porque dependendo do público, eu vou elaborar o discurso de uma forma, né? Ou mais conservadora, ou menos, né? Se é um público mais jovem, você vai ter uma pegada, se é um público mais velho, mais conservador, você vai ter outra pegada. Então, por isso, quando a gente pensa, por exemplo, dentro do direito, quando é um caso de crime que vai para júri popular,
E aí algumas pessoas são selecionadas, né? Não sei dizer qual é o processo, né? Mas algumas pessoas são convidadas, convocadas para ir lá e participar do júri popular. Quando se compõe esse júri, o advogado, ele precisa pensar quem que é esse público, né, que vai ali julgar, para que ele elabore os melhores argumentos. Então, se são mais mulheres, se são mais homens, se são mais adultos, se são mais jovens, né, se são mais idosos, enfim. Então, isso vai determinar o tipo de argumento. E eu sempre lembro que houve um desses crimes, né, eu acho que foi até o da Isabela Nardoni, né, que o pai jogou lá pela janela do apartamento e tal. E aí eu lembro dos comentários, porque foi muito noticiado, né, foi muito comentado pela mídia. E a Isadora mandou mensagem agora que eu vi. Manda um abraço para ela, Isadora. Nossa, que saudade dela. Por onde ela anda? Ela tá aí com você ou você encontrou com ela, Isadora? Eu tava conversando com ela agora. Nossa, que saudade. Ai, comecinho do ano. Gente, parece que faz 1000 anos que a gente está em 2020, porque, sei lá, parece que faz muito tempo que eu não vejo a Maiara. Que saudade. Manda um beijo para ela. Então, nesse caso da Isabela Nardoni, eu lembro que quando foi para júri popular, acho que na maioria das pessoas que foram sorteadas, acho que é por sorteio, tinha muitas mulheres. E eu lembro que a promotoria, né, que estava ali acusando o Nardoni, né, o pai e a madrasta, eu lembro que a promotoria comemorou. Por quê? Como ali tinham mais mulheres e eram mulheres de uma idade, não eram tão jovens, né? Eram mais possivelmente mães, isso levava a uma condenação maior da atitude desse pai, né? Ou dessa interpretação do que o pai poderia ter feito. Então, muitas vezes, o fato da gente ter um público específico, né? Ou você vai falar para jovens, você vai ter um tipo de argumento, você vai falar para idosos, você vai ter outro tipo de argumento. Às vezes a informação em si é a mesma, mas a forma de você falar vai ter que se modificar. Por exemplo, dentro da igreja, quem participa de algum grupo de jovens, algum movimento de jovens, deve perceber que o próprio padre, ou o próprio, né, pastor, ele não fala da mesma forma como ele fala no culto, né, na missa, como ele fala para aquele grupo específico, porque ele precisa de argumentos que sejam mais convincentes para aquele público. Então, é sempre importante a gente pensar nos efeitos que eu vou ter com aquele público e até mesmo essas possíveis interpretações que o público pode ter, né? Você pode prever isso. Opa. Bom, aí nós temos, então, a retórica como essa arte de persuadir pelo discurso, seja pela produção verbal, ou seja, escrita ou oral, sem o uso de ameaça ou suborno. E essa é uma estratégia que a publicidade usa, né? Quando se tinha, por exemplo, alguns comerciais antigamente, como lá o compre batom, hoje esse tipo de publicidade não é aceito porque se considera que você está induzindo a pessoa, né? Você não está argumentando, você não está trazendo quais são as vantagens daquele produto. Então, por isso que hoje esse tipo de discurso não cabe, né? Você ficar ameaçando alguém para consumir aquilo.
Você pode mostrar as vantagens de se consumir, mas não, né, você ficar subornando, ameaçando. Então, é a maneira pela qual o discurso ganha dimensão de verdade, né, e essa verossimilhança, a verossimilhança não necessariamente é a verdade em si, mas ela parece ser verdade, né? Então, a constituição dessa palavra é de vero, verdade, e similhança, de ser similar, de ser parecido. Então, a pessoa ouve e faz sentido para ela, parece ser verdadeiro. Obviamente, porque se o Lívia, você tá muda. Acho que mutou seu microfone. Vai como? Não sei. Eu sei que você tava falando, de repente, do nada sumiu sua voz. Gente, que isso? E por fim, até onde vocês ouviram? Ai, calma aí. Eu acho que até o por fim. Você estava explicando mais ou menos. Ah, eu não lembro agora. Mãe, o que será que aconteceu? Beleza, mas não sei até onde vocês ouviram, mas então o discurso, quanto mais ele se parece verdadeiro, né? Ele tem essa semelhança com a... De novo, Lívia. Mutou de novo. Acho que conforme você mexe o mouse, você aperta no microfone. Ué, mas que estranho. Dessa vez eu lembro, eu ouvi até o semelhança. O duro que eu não consigo. Que estranho. Será que, assim, não corre o risco de ter alguém que tá sacaneando você? Pode ser. Que faz mais sentido do que mutar sozinho, né? Assim, porque se eu deixar o mouse em cima do microfone, qualquer movimento que eu faça, ele aperta sozinho. Aperta sozinho, não, ele já tá é sensível. Mas o seu, eu não sei. Sei, não, porque nem tá em cima, porque eu abro o slide, enfim. Mas vocês estão vendo os slides? Dá pra ver. Vamos ver se eu consigo aqui abrir e fechar toda hora para controlar. Bom, então é importante que haja essa semelhança com a realidade, mesmo que muitas vezes a realidade possa ser absurda, né? Esse fato que aconteceu, por exemplo, com a deputada, a pastora, lá, Flor de Lis. Quando você começa a ler sobre a vida do casal, parece coisa assim de novela, não parece algo real, parece absurdo, né? Porque o cara primeiro era filho, aí virou genro, e depois passou a ser marido. Então, assim, uma história que não parece real, parece absurda. Né? Então, muitas vezes a realidade não é tão lógica assim. Mas, de modo geral, os discursos, quanto mais lógicos, mais eles vão convencer. E para isso, a gente precisa de operações linguísticas, né, discursivas, para se alcançar esse convencimento, para que a gente possa convencer mais facilmente. Bom, a oratória, então, é essa arte de falar, uma fala bem estruturada. Então, a retórica, ela tem mais por base essa organização do texto, e pode ser tanto escrito
quanto falado. A oratória, ela tem muito mais a ver com a oralidade, com a forma como você fala para o público e como você tenta convencer esse público. Então, é a arte de falar de forma estruturada, com a intenção de informar, influenciar ou mesmo entreter o interlocutor. Todos esses apresentadores, de modo geral, eles trabalham com uma oratória, né? Para que você fique ligado naquele programa, para que você participe, interaja, qualquer coisa do gênero. Então, é um conjunto de regras e técnicas adequadas para produzir e apresentar um discurso. E, na Grécia Antiga, a oratória era estudada como componente da retórica, ou seja, a composição da apresentação de discursos era considerada uma importante habilidade da vida pública e privada. Por isso que os líderes religiosos, de modo geral, na sua formação, eles passam pelo estudo da oratória, porque eles têm que falar em público e, para isso, eles precisam treinar. E esse treino envolve até mesmo a respiração, a postura, enfim, o controle de algumas reações que muitas vezes podem ser até inconscientes, né? A pessoa treme demais, ou ela tem alguma mania, ela nunca percebeu. Então, são formas de tentar tirar essas manias, tirar esse nervosismo, né? E amenizar um pouco para que a fala soe melhor, para que convença, para que mostre segurança, enfim. No caso da publicidade, a gente pode pensar que a oratória ela está presente constantemente, porque como vocês têm que se comunicar, vocês têm que vender, a todo momento vocês têm que convencer pessoas, vocês têm que convencer o cliente de que aquilo é a melhor, de que aquela mídia é a melhor, que aquele planejamento está apropriado, que aquela arte é legal, que enfim, que aquela ideia pode funcionar. Então, você tem que convencer a todo momento o seu cliente e, obviamente, convencer o consumidor, que vai estar assistindo o comercial, que vai estar lendo um anúncio, enfim, né? Então, a arte de convencer, ela faz parte da publicidade a todo momento, né? É preciso que vocês convençam e que vocês estejam convencidos também daquilo, porque muitas vezes é aquilo que a gente já conversou, você faz o atendimento de determinado cliente, não foi você que criou a peça, mas você precisa estar convencido e ter todas as informações para passar para o cliente, mostrar para ele o porquê que foi criado isso, né? Porque qual era a intenção, o que estava por trás, como surgiu a ideia e por aí vai. Quem que mandou mensagem agora? A Letícia. A Letícia, tá. Beleza. Bom, na oratória, né, como em qualquer comunicação, a gente sempre tem que pensar nesses 5 elementos básicos, né? Então, quem diz, o que diz, a quem se diz, por que meio se diz, com que efeito se diz. Essas perguntas, a gente até conversou sobre isso lá no começo do ano, porque é importante a gente pensar qual é essa função social de quem fala, eu estou falando a partir de que ponto de vista, ou eu estou falando em nome de uma empresa, eu estou falando em nome de quem, né? Qual que é a minha função naquela situação? Para quem eu vou dizer, então, qual é esse público, qual que é essa persona para quem eu estou me dirigindo, e também pensar justamente
o que eu vou dizer, mas mais do que o que eu vou dizer, como eu vou dizer isso? Porque eu posso passar uma informação de diferentes formas, e essa é uma habilidade humana. A gente o animal, ele consegue comunicar algo, né, de uma única forma. Então, sei lá, vamos pensar, os cachorros, os gatos, né, os animais domésticos, eles estão acostumados que se eles fizerem tal coisa, eles vão ganhar um petisco. Ou se eles rasparem e fizer tal coisa, eles vão entender que eles querem passear. Então, eles conseguem comunicar alguma coisa, mas de uma única forma. O ser humano, ele é capaz de falar algo de diferentes formas. Seja mais educado, mais agressivo, mais engraçado, mais sério, mais formal. Enfim, as formas podem variar. Então, o que eu vou dizer, como eu vou dizer e por que meio eu vou dizer, né? Então, qual que é o melhor meio? Se eu vou eu quero vender, sei lá, quero colocar o anúncio tal na rádio, mas o meu público ouve rádio, porque senão esse meio não vai funcionar. Ou eu vou fazer anúncios nas redes sociais, no Instagram, mas o meu público tem Instagram? Os clientes, por exemplo, com que o Márcio trabalha, vão lá para o Instagram para ver as publicações, né? Então, escolher o melhor meio vai depender de todas essas informações que vocês têm sobre o público, né? E como chegar nele. E também pensar quais são esses efeitos que se espera chegar por meio do texto. Então, você tem que ter esse objetivo claro, né? Definido. Bom, falando sobre o discurso político e a propaganda política, eu coloquei aqui um exemplo, né, do Lula, justamente para a gente pensar nessa transformação que houve lá da década de 80, né, de 89, até 2005, 2004, né, antes ainda, né? O Lula entrou no poder em 2000, agora esqueci, 2001? Não, 2001 não. Enfim, né, dos anos 2000. O que houve de tanta mudança para que fizesse com que ele conseguisse finalmente entrar no poder? Bom, além de pensar que aí provavelmente a população teve mudanças de concepções, sei lá, a população resolveu dar uma chance para o partido, qualquer coisa do gênero, houve uma mudança na construção da imagem dele. Então, inicialmente, como que a gente encontrava essa figura? Essa figura era justamente esse homem que aparecia de bonezinho, camiseta vermelha, né, falando para grandes multidões e considerado pela elite como analfabeto, né? E eu sempre falo que eu cresci num meio que achava, que falava muito que o Lula era um analfabeto. E aí, obviamente que com as disputas, né, então, concorrendo com Collor, que era um homem da elite, vestido de terno, né, e a gente que tem essa ideia de valorizar muito essas pessoas, né, obviamente que ele não conseguiu chegar ao poder. Então, concorreu com Collor, por mais que tenha sido um fiasco o governo do Collor, depois concorreu com o Fernando Henrique. Então, o que houve de tão diferente nessa construção da imagem do Lula, que, por fim, manteve a barba? Então, não estamos pensando nas questões éticas, né? Não estamos considerando isso. Mas o que ele tinha de característica? Então, essa barba,
que ele manteve durante todo o seu tempo, mesmo no poder, mas ele teve uma barba mais cuidada, que passava a ser mais aceito pela população, ele passou a usar o terno, então isso vai mostrar uma equipe, uma assessoria ali de imprensa muito boa, e eu sempre digo assim, que a assessoria de imprensa do governo Lula era boa, eles tinham discursos que convenciam a grande massa. Então, claro, né, o Lula, ele tinha uma habilidade com a oratória que vem lá da metalúrgica, de já falar para essa massa. Então, ele tinha um preparo bem diferente do que nós encontramos no governo Dilma, né, que era uma pessoa que não tinha habilidade em improvisar, por exemplo, né? Quando ela ia improvisar, sempre saía uma pérola, né? E todo mundo comentava. O Lula não, ele tinha esse trabalho. O atual governo também não é um governo bom de improviso. Quando vai para o improviso, sempre sai uma coisinha ruim, né? Para não dizer palavrão aqui. Mas essa habilidade que veio desse treino lá da metalúrgica, ele foi muito apurado pela sua equipe, né? Então, a equipe de comunicação é essencial no governo, seja ele qual for, né? Para que ele saiba se pronunciar, principalmente em casos de assuntos polêmicos. Eu nem sei dizer se o atual governo tem uma equipe ruim ou se ele que não consegue explorar, ele acaba fugindo um pouco, né, do que se programa. Mas ele não tem muito traquejo com o improviso, ou ele vai para a leitura e ele deixa explícito que ele está lendo, né? E se vocês prestarem atenção nesse período de política, algumas pessoas, né, agora está passando de Bauru, por exemplo, na TV, a gente sabe que ela está lendo, mas ela não deixa tanto transparecer que ela está lendo, enquanto que outras fica claro assim que está, porque não tem tanta habilidade. Então, acho que é um conjunto, né, as habilidades da pessoa, mais uma equipe de imprensa positiva. Então, essa construção da imagem, inclusive do político, né, é uma estratégia argumentativa. E aqui eu coloquei um fragmento do discurso, né, de posse do Lula, porque ele se dirigia a um público muito específico. Isso pensando lá no começo, né? Assim que ele estava assumindo o poder pela primeira vez. Ele se dirigia à grande massa, à população mais pobre, vamos dizer. Esse era o objetivo dele, era atingir a população mais pobre, mais humilde. E por isso o discurso era pensado para essas pessoas. Então, vou ler alguns trechinhos aqui para vocês observarem o quanto que o discurso dele não era para a elite, não era para os grandes, era para os pobres, né? E ele vinha com esse discurso de valorizar aquele que sentiu na pele a pobreza, a fome e tudo mais. Então, aqui a gente tem, né, a doença pior que existe na humanidade é o preconceito. E eu sei quanto preconceito eu fui vítima nesse país. Hoje eu brinco com o preconceito. Hoje eu falo menos laranja, as pessoas acham engraçado. Mas quando eu falava em 89, eu era um anarfa, né, um analfabeto, que era o discurso que se tinha na época. Pois a ignorância dos que me achava anarfa era o de confundir a inteligência com o conhecimento e o aprendizado no banco da escolaridade. Eu, companheiros e companheiras, sou um homem que agradeço a Deus pela generosidade que ele teve comigo. Essa estratégia de usar o companheiros e companheiras,
que é uma marca registrada deles, e depois a Dilma veio com amigos e amigas, né? Essa estratégia, ela era para ficar marcado, mas também para mostrar ali, ó, o masculino e o feminino, não era englobar tudo no masculino, né? Então, era uma estratégia linguística de convencimento mesmo, de reforçar o feminino, né? Enfim. Então, um igual a gente não poderia governar o país. Então, aqui, ó, ele fala um igual a gente, ele está se dirigindo ao pobre, aquele que é considerado analfabeto, que fala errado, enfim. Nós não sabemos governar, muito menos um coitado de um bancário, né, referindo-se ao Zeca do PT. Se coloca no seu lugar, bancário, porque este país é para ser governado por banqueiro e não por bancário. Se coloca no seu lugar, mulher, porque este país é para ser governado por homem e não por mulher. Se coloca no seu lugar, metalúrgico, porque este mundo é para ser governado por aqueles que moram no andar de... porque esse não é para ser governado por aqueles que moram no andar de baixo, mas por aqueles que moram no andar de cima. É assim que a escola ensinou, é assim que a sociologia ensinou. Então, por meio desse discurso, ele vai sempre trazendo o mais pobre, né? Não é para o bancário, era o banqueiro que antes comandava. Não era para a mulher, era só para homem, né? Então, ele mostra ali como ele veio para mudar essa história. Que, de certa forma, foi o que aconteceu, foi um momento histórico, porque era o primeiro representante do povo, né? Num primeiro momento era isso. Claro que muita gente acabou se decepcionando depois com essa figura, mas eu lembro de muitos textos jornalísticos que falavam o primeiro homem do povo no poder, né? Enfim, tinha muito desse discurso no período da posse. E assim ele ia trazendo para o seu lado justamente essas mulheres, essas pessoas que eram mais humildes, que se viam ali representado. E quando ele fala, é assim que a escola ensinou, é assim que a sociologia ensinou, o que ele faz? Ele dá uma cutucada no Fernando Henrique Cardoso, que era um sociólogo, é professor da USP, né? E que era o representante da elite até então. Então, substituir, entrar depois do Fernando Henrique e dizer foi assim que a sociologia ensinou, é uma forma de cutucar. Não explicitamente, mas a gente entende nas entrelinhas, que é o que é bem comum, né, nos discursos menos agressivos, de não atacar diretamente a oposição, não atacar diretamente a marca concorrente, mas tentar sempre amenizar. Fazer o ataque de forma mais indireta. Bom, então, nós temos na retórica e aí na oratória, pensando na publicidade, como recursos, né, como técnicas essenciais para a comunicação publicitária, já que a comunicação publicitária tem por base a linguagem, é o objeto de trabalho de vocês. E para isso, a gente precisa dessa argumentação e estilo, né? Não é somente argumentar, é argumentar de forma com que eu organize o meu discurso de forma mais atraente possível, porque a intenção é convencer, mas também atrair o consumidor por meio daquele discurso. E para isso, nós temos, então, algumas figuras de estilo, ou também chamadas de figuras de linguagem. É sobre isso que a gente vai começar a falar. Então, para Aristóteles, né, o que ele considerava ali como uma figura de estilo? O que chamava a atenção de um leitor comum?
desviar uma palavra de seu sentido ordinário permite dar ao estilo maior dignidade. Ou seja, você usar a linguagem com criatividade, aquilo que ninguém pensou, mas que todo mundo gostaria de ter pensado, né? Então, um título que seja, né, uma marca, sei lá, um arroba que você cria e fala, poxa, que legal isso aqui, se eu soubesse eu tinha criado dessa forma, né? Então, são fatores da criatividade. E para isso a gente tem a licença estilística para facilitar essa aceitação. Então a gente fala, é a licença poética, né? A licença estilística, que permite com que a publicidade se valha de alguns recursos, nem sempre gramaticalmente corretos, mas aceitáveis naquela situação de comunicação. E aí, nós temos algumas figuras, né, que vão envolver aspectos morfológicos, né, em relação à estrutura das palavras, e ou fonológicos, que envolve a pronúncia. E uma dessas formas é o uso da rima. A rima ajuda muito a memorizar, né? Então, quando a gente pensa num jingle específico, né? E aí a gente consegue memorizar porque tem uma determinada rima, ou mesmo quando há sei lá, um slogan, uma frase que seja, a rima ela facilita muito. Por isso que quando a gente está ouvindo uma música sertaneja, a gente quase consegue adivinhar o que vem na sequência. Porque, sei lá, aparece dor, no próximo verso vem amor, qualquer coisa, ou paixão, coração, né, que são as rimas consideradas pobres, aquelas que são previsíveis. E, de modo geral, é isso que faz com que muitas músicas populares sejam memorizadas, justamente porque é um recurso tão simples que você já sabe o que vai vir na sequência. Então, isso facilita você cantar junto, isso facilita você memorizar. E a rima é uma dessas formas. Vocês já ouviram esse comercial da Oral-B? Qualquer coisa depois eu posso pôr lá no Moodle para vocês assistirem, que é o Oral-B Complete. E ele trabalha com rimas e faz com que a gente fique a todo momento lembrando dessa música, porque a rima facilita tanto a memorização, que é o tipo de música chiclete, né? Aquela que não sai da cabeça. Agora eu não vou conseguir, tá um pouquinho ruim aqui para eu tentar pegar a música, é meio lardinho. Mas qualquer coisa depois eu deixo lá para vocês ouvirem e cantar junto essa Oral-B Complete. Eu sei que constrói toda a música nessa terminação aí em et, né? Então, cebolete, Elisete, vinagrete e por aí vai. Então, ele faz várias palavras, ele usa várias palavras com essa terminação de complete. E aí você passa a cantar junto, porque a rima ajuda bastante, e aí vem o Oral-B Complete. Essa estratégia foi justamente para tentar popularizar essa marca, porque ela tinha a ideia de que era para um público muito seleto. E por meio dessa campanha, que ele trata somente do universo mais popular, porque ele fala de piriguete, enfim, esse universo bastante popular, e tentar fazer com que as pessoas passem a consumir Oral-B Complete. Depois eu vejo se eu consigo colocar lá. Aqui eu acho que... E é um comercial, assim, um pouco mais longo. Depois eu ponho lá para vocês.
que ele fala de lanchonete, né? A piriguete, enfim, peguete, tudo mais. Então, depois eu coloco, porque é uma estratégia bastante comum de memorização. E outras estratégias, né, que aparecem com frequência, então também na rima, né, então tomou, doriu, a dor sumiu. Então aqui a gente tem uma rima que facilita muito a decorar, né, quem não conhece isso aqui, ou até mesmo um cruzamento vocabular, quando eu pego duas expressões e misturo, né? Então, por exemplo, eu teria ali quarta-feira, né? E o Zeca Pagodinho, e aí vira o Zeca Feira, né? Eu misturo essas palavras, então é isso que a gente chama de cruzamento vocabular. Quando eu pego, por exemplo, português e espanhol, e vira um portunhol, essa palavra é formada por um cruzamento vocabular. São duas palavras que se juntam, fica metade, metade. Outra questão é a repetição de prefixo. Aqui eu tenho a repetição desse multi, né? Multimordomias, multifacilidades, multisserviços, multiuso. Então, aqui também é uma repetição para marcar uma ideia, né? Dessa ideia de múltiplo. Ou outros recursos, como a ambiguidade, né? Como todo mundo tem um lado devassa, então esse devassa que trazia a Sandy, né? Que era vista como símbolo da perfeição, né? Menina pura, ingênua e tal. E aí a gente trabalha com esse lado devassa, que é no sentido mais comum da palavra, e também com a marca. Aqui também brincando com a ideia da delícia, né? Então, você nunca viu tanta delícia junto, né? E aí falar, ei, estamos falando do Inhabenta, né? Quer dizer, não estamos falando dos dois aqui. Então, também brincando com essa palavra delícia. Outra estratégia, né? Então, falando aqui da patinha premiada, e aí ele vai trazer vários elementos do universo pet, né? Que está ligado aos animais, aos cachorrinhos. Então, a Pedigree está trazendo uma promoção que vai deixar seus lucros de rabo abanando. O consumidor compra Pedigree e ganha um alimento irresistível para o seu peludo. Então, esse rabo abanando, patinha premiada, né? Então, são estratégias de recorrer àquele campo semântico das palavras e buscar quais poderiam ser usadas. A metonímia, então, substituição, né, de uma palavra por outra, por exemplo, viva o lado Coca-Cola da vida. Então, a palavra Coca-Cola assume o sentido do viva o lado bom, o lado feliz, né? Ela substitui palavras positivas. O uso da metáfora, né? Então, brameiro é guerreiro, é trabalhador, por isso a Brahma está suada. Então, aqui a Brahma, até mesmo com como que chama isso aí? Com a gravata, né? Para mostrar, acabou de sair do trabalho, está cansado, está suado, e esse suado brincando, né? Com o sentido de alguém que está suado de tanto trabalhar e a garrafa ali de tão gelada está suada, né? A repetição também, como a gente já tinha comentado, então o pode ser, né, da Pepsi, pode ser muito bom, pode ser Pepsi, então essa repetição de pode ser, ou a repetição e paralelismo, então essa estrutura que se repete, né? Então não repete necessariamente as palavras, mas a estrutura. Então, beleza que se vê, beleza que se sente. Então, se tem a mesma estrutura dos dois lados. Esse também é um mecanismo comum. A ambiguidade, né? Então, por exemplo, deixe de lado aquele sorrisinho amarelo, então a expressão que tem mais de um sentido. A hipérbole, que é o exagero, quando fala o melhor supermercado do Brasil, né? Você exagera naquela ideia. Ou no caso aqui, todo mundo usa. Esse todo mundo usa, né? Tem uma
uma generalização e é um exagero. E também os casos de eufemismo, quando a gente tenta amenizar, principalmente esses produtos que são mais delicados, vamos dizer, indicados nos casos de constipação intestinal, né? Então, eles tentam amenizar para não deixar muito agressiva a afirmação. E outros recursos, né? Então, faltam 5 quilos para o verão, ou pense light, a gente até conversou sobre a questão da escolha da pessoa, das cores, né? E como tudo isso interfere na interpretação que o consumidor faz, seja consciente ou inconscientemente. E para a gente fechar, nós temos ali os recursos da retórica e da oratória como estratégias discursivas bastante utilizadas na formação da comunicação persuasiva de massa, tanto no estilo quanto na argumentação. São empregados desde a criação, negociação, até a divulgação da comunicação publicitária. Então, é justamente aquela ideia de quando está criando, depois você vai negociar com o cliente, né, para ver se ele aprova ou não, e depois na divulgação em si. E são recursos de grande relevância para o profissional da publicidade e propaganda, já que a intenção é sempre convencer o outro. Né? E aqui algumas referências, e é isso. Depois a gente vai começar a falar sobre esses recursos especificamente, para aí a gente começar a fazer as atividades, né, como a gente sempre faz. Então, na sexta-feira, como a gente já combinou, eu deixo para vocês uma questão, uma atividade, uma leitura, e na terça-feira a gente volta a falar sobre as figuras de linguagem. Então, sempre o mesmo esquema. Falei segunda não, na terça, né? Na terça a gente vê as figuras de linguagem, depois uma atividade, e assim a gente vai fazendo. E depois eu peço também a divisão dos grupos para apresentação dos textos sobre os slogans. Tudo bem? A gente podia ficar com a Márcia Paula, né? Sem o slogan.